Fala galera, fazer um encerramento de mercado hoje para vocês, Bitcoin, Ethereum, dominância tanto do Ethereum e do Bitcoin, esses eu vou fazer bem rápido porque não mudou praticamente nada do que eu passei para vocês de manhã. Dá uma olhada em algumas moedas, principalmente aquelas que eu passei ontem para vocês, para ver o que está acontecendo com elas, mas antes você já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Se é inscrito, já deixa o like também, que eu estou postando todo dia pela manhã análise de mercado, pela noite encerramento de mercado e durante o dia as movimentações mais importantes, ou curiosidades, ou até mesmo análise gráfica de alguma oportunidade no mercado. Indo para o gráfico do Bitcoin, Bitcoin não mudou nada da parte da manhã, subiu só mais um pouquinho, chegou a operar aqui acima de 97, mas passou praticamente o dia todo na região de 96, entre 96 e 97. O que eu estou esperando para o Bitcoin nos próximos dias? Se a gente colocar no gráfico de uma hora, a gente vê que o Bitcoin ele chegou a bater níveis de sobrevenda. Podemos considerar também essa região como uma captura de liquidez acima desses picos aqui, ó. 1, 2, 3 picos, pessoal. Esse pico aqui, esse e esse. Então essa pode ser uma região de captura de liquidez, mas o movimento está forte. Fez uma vela muito forte, né, desde o fundo que fez em 89. Eu acredito que o Bitcoin ele deve sustentar essa alta aí nos próximos dias. Temos notícias boas que eu vou mostrar para vocês, pessoal. O Bitcoin deve fazer um fundo ascendente para daí continuar subindo e testar essa região de 100 mil dólares. Sobrevenda numa hora aqui, provavelmente o Bitcoin vai dar uma recuperada, tem suporte aqui na região de 38 no RSI e o próprio 50% se torna um suporte também. No 4 horas, o Bitcoin ele está interessante também, porque ele tem margem para subir mais no 4 horas. Então, provavelmente a gente pode ver o Bitcoin aí na região de 100 mil dólares aí nos próximos dias. Lembrando que antes de eu falar um pouco do Ethereum para vocês, eu quero mostrar alguns dados que a gente vai ter amanhã sobre os Estados Unidos. Hoje já teve dados, foi interessante para o mercado cripto. Amanhã vai ter mais dados sobre a inflação americana, então fiquem espertos aí. Que se vierem ruins aí para o mercado cripto, o Bitcoin vai buscar aquele fundo ascendente, que é aquela região que eu comentei para vocês, abaixo aqui de 95 provavelmente, essa região de 93 e pouquinho. Acredito que o Bitcoin pode sim trabalhar nessa região amanhã. Se os dados forem bons, o Bitcoin fatalmente vai testar a região de 100 mil dólares. Não acredito que ele vai romper direto essa região. Se ele romper direto essa região antes da posse do Trump, o Bitcoin ele vai perder o freio e deve caminhar para as máximas dele próximo de 108. Indo para o preço do Ethereum, o Ethereum ele recuperou aquela linha de tendência que eu comentei com vocês ontem, que ele precisava recuperar. Então a gente está aí num bom cenário para o Ethereum, pelo menos, dentro do que ele está vivendo, né, dessa coisa ruim. Então o Ethereum ele pode chegar assim nessa região de 3.350. Acredito que se o Bitcoin continuar lateral, fatalmente o Ethereum vai chegar nessa região de 3.350 para daí buscar um fundo ascendente e testar a região de 3.550. Tem notícias boas ali também que eu vou mostrar para vocês, principalmente sobre o Trump. Então fiquem aí até o final do vídeo que vai ter coisa boa. Dominância do Ethereum, não tem muito o que falar, tá igual pela manhã, abaixo de 2%, isso é muito ruim para o Ethereum, mas ao mesmo tempo é um suporte antigo dessa dominância, então vamos torcer aí para que o Ethereum consiga romper essa cunha que eu citei pela manhã para cima. Dominância do Bitcoin segue naquela triangulação que eu comentei com vocês também pela manhã, inclusive já começou a fazer uma barra vermelha aqui, né? Teve barras vermelhas pela tarde, então eu acredito que a dominância do Bitcoin vai chegar aqui na região de 58, 57 aí nos próximos dias ou até mesmo amanhã, se o mercado responder de uma forma positiva aos dados que acontecerem pela manhã. XRP, como previsto, rompeu e está fazendo aqui novas máximas que eu digo em relação ao mês, né, de janeiro. Ela está, peguei o raio errado aqui, mas ela está em uma região que já rompeu também uma resistência. Então ela está buscando aí um movimento forte. XRP tem tudo aí para os próximos dias surfar uma nova pernada de alta e romper esse pico aqui de 2.9. Pelo menos eu acredito, mesmo não gostando da moeda. Solana, para mim, segue descontada. Parou na região de resistência. Olha só, falei para vocês pela manhã que a Solana ia encostar nessa linha verde. E foi exatamente o que aconteceu. A Solana está encostada nessa linha verde.
ela tem dois movimentos agora que eu acredito que ela possa fazer. Ou romper direto aqui pela madrugada, pelo dia de manhã, ou fazer um fundo aqui ó, nessa região de 182, que seria um suporte interessante para um fundo ascendente. Ela faria uma figura de ombro, cabeça-ombro. Vou dar um zoom aqui no gráfico para vocês conseguirem observar melhor o que faria a Solana, que é um padrão de reversão daí. Ela faria exatamente esse movimento aqui, fundo, que seria o ombro, cabeça, ombro invertido, para daí romper para cima. É um padrão de reversão que tende a romper para cima. Virtual tá de parabéns, seguiu aí o que a gente pensava sobre a Virtual, que ela ia testar essa linha azul, tá testando a linha azul, ela precisa romper essa linha azul. Eu comprei bastante Virtual no fundo aqui na região de 2.4, 2.2, e agora eu estou pensando se eu realizo ou não, porque ela precisa romper essa linha azul. No 4 horas tem margem para subir mais o RSI, porém numa hora ela já está chegando perto de sobrevenda, mas não chegou em sobrevenda. A Virtual ela tem um padrão de atacar bastante o RSI de uma hora acima de 80 pontos. Então ela tem sim chance de romper aqui, retestar e continuar subindo. Vou colocar no 4 horas vocês veem melhor. Eu acredito que a Virtual vai fazer esse movimento aqui. Eu especulo esse movimento para a Virtual. Acho que é bem plausível ela fazer isso aqui, que é romper direto para daí fazer um reteste aqui no rompimento, numa eventual correção de mercado e fazer novas máximas. Espero que ela faça novas máximas, porque é uma moeda que eu estou acreditando para esse ciclo. Se ela não fizer novas máximas, parar aqui em regiões de 4,5, 4,6, eu vou pular fora e provavelmente só vou entrar em Virtual se ela fizer um fundo duplo nessa região aqui de 2,5, fazendo um fundo duplo, ou se ela fizer um fundo descendente, né? Fundo ascendente é muito difícil a gente cravar um fundo ascendente nessas situações, mas também pode acontecer. Virtual, ela tende a romper as máximas, acredito muito na Virtual. Comprar agora, não tem como vocês comprarem agora sem correr um risco grande, pessoal. Isso é um fato que vocês têm que colocar na cabeça de vocês. Isso aqui, essa linha azul é uma resistência. Essa linha azul sendo uma resistência, ela tende a fazer o preço voltar para baixo. A Virtual pode muito bem voltar aqui para a região de 2.4, 2.5 e continuar uma tendência de reversão, entende? Agora, essa linha azul aqui, eu vou até mudar de cor para não confundir com as outras linhas que eu estou traçando. Essa linha verde, ela é uma resistência. Resistência se vende. O ideal seria eu pular fora aqui, só não vou fazer isso porque eu estou com lucro bom. Então quero ver no que vai acontecer. Comprei lá embaixo, claro. Comecei a comprar perto de 3. Mas eu fiz um preço médio, comprei bastante lá embaixo. E não vou fazer isso também porque eu acredito que ela vai romper. Tô com um lucro bom. E tô com um lucro bom também da pernada passada. Eu falei para vocês, a gente comprou muita Virtual aqui na região de 1.3, mais ou menos. Então surfou. Eu levei um stop aqui em 3 e alguma coisinha. Então eu fiz mais de 100% em Virtual. Não surfei essa pernada aqui, infelizmente. Mas agora eu consegui entrar e vamos ver se eu consigo surfar a próxima pernada. Trade é isso. Gerencia risco. Não compensa vocês comprarem perto de resistência. O mercado vai dar outra oportunidade. Ah, João, perdi essa oportunidade. Eu sei que você avisou, mas eu perdi essa oportunidade. Espera, pô. Olha só o quanto de lucro aqui que eu fiz. O meu preço médio na Virtual ficou em 2.40 e alguma coisinha. Tem que olhar lá na corretora, mas ficou mais ou menos isso. Já cheguei a fazer 20%, cara. Entende? Então é só você esperar uma hora. A Virtual vai dar uma outra correção e você vai conseguir entrar. Ou ela vai formar um padrão de suporte e você vai conseguir entrar na Virtual. Então fica tranquilo e só sossegar o faixa. E LDO, falei para vocês também que tava uma boa. Ela tá pegando uma região de gap aqui, ó. Essas velas aqui grandes, vermelhas, são um gap no gráfico da LDO. Então é uma região de interesse para o mercado começar a realizar. Mas ela fez uma alta muito forte, gente. Fez uma alta muito forte. A tendência é que ela continue alta. Altas fortes, elas tendem a fazer fundos ascendentes. Tem que procurar fundos ascendentes aqui em relação a esse fundo, para daí você conseguir entrar ou o mercado continuar subindo. Uma região interessante para fazer um fundo ascendente na LDO seria exatamente esse pico aqui que ela rompeu. Mudar aqui para amarelo para vocês verem melhor. Ela pode sim fazer esse fundo ascendente para daí testar a linha azul aqui em cima. Ou ela vai caminhar direto para a linha azul, porque ela tem margem para subir um pouco mais no RSI de 4 horas. Mas o RSI de 4 horas já chegou numa região de resistência. Olha como é interessante você olhar padrões nas moedas, pessoal. A primeira coisa que você tem que fazer é estudar a moeda. Eu não digo estudar fundamento, essas coisas.
fundamento das moedas não interfere em praticamente nada no preço quando a gente está falando de gráfico e trade. Mas olha só como é padrão. Enquanto a Virtual tem tendência de chegar em 80 no RSI, a LDO não passa de 70. Olha só as últimas vezes que ela pegou. Pegou aqui, ó, perto de 70, perto de 70 nesse pico, perto de 70 nesse pico, perto de 70 nesse outro pico, perto de 70 nesse pico aqui, perto de 70 nesse pico aqui, e agora ela está em 70. Então o que o mercado tende a fazer? Entender como uma região de resistência, então vamos vender aqui. É o mais sensato. Você vende, guarda o lucro no bolso e espera uma outra oportunidade. O mercado dá ótimas oportunidades todo mês. Tem ótimas oportunidades todo dia? Sim, mas a chance de você errar é maior operando todo dia. Então você tem que fazer um bom gerenciamento. Vamos supor que eu erre uns 3 dias seguidos. Às vezes você começa a ficar com a cabeça meio pilhada e acaba errando exatamente por isso, porque começa a ficar estressado assim, de uma forma indireta e acaba errando. Então, o mercado dá boas oportunidades nessas regiões que nem de fundos aqui, que acontecem 2, 3 vezes no mês. É só esperar. Eu falo que é bom esperar. Eu, por exemplo, trabalho só com isso hoje e tenho uma média de gráfico assim, olhando para o gráfico todo dia, trabalhando com trade menos de 1 hora. Fico menos de 1 hora olhando para o gráfico. Meia horinha ali é o suficiente. Eu dou uma corrida de olho nas moedas, vejo o que está acontecendo. Deixo o RSI em tela em todas. Vou apertando assim a seta para baixo, gente. E quer ver? Ó? Ele muda rapidinho, ó. Muda rapidinho, eu já consigo olhar o que está acontecendo com a RSI da moeda. Então, eu sou bem tranquilo com isso. Fico mais tempo na tela porque eu tenho o processo de mentoria e gero conteúdo aqui para vocês. Mas trade mesmo, buscando oportunidades, menos de 1 hora, meia horinha ali é suficiente para você. Por isso que eu falo, é um jeito de você ter uma renda extra interessante. Todo mundo tem meia hora no dia, entende? Nem que seja na hora do almoço, enquanto almoça, abre ali o gráfico um pouco, dá uma olhadinha no que está acontecendo. Mas todo mundo tem meia hora no dia. TIA, passei para vocês também. Meu Deus, TIA deve estar com o gráfico bem riscado do que eu fiz ontem. Está bem rabiscado, mas não aconteceu muita coisa não, gente. Então a TIA segue no mesmo padrão. Vou apagar todas essas coisas aqui depois. Mas é isso. Fiquem de olho aí nessas moedas, que elas estão interessantes. Notícias para passar para vocês. A Ondo está caindo, por exemplo, acabou de virar o dia 21 horas aqui, horário da Inglaterra lá. A Ondo já está caindo quase 1%. Fechou o dia de ontem caindo 3%. E quem pegou os vídeos do dia sabe que a Ondo está caindo porque dia 18 de janeiro, horário da Inglaterra, pessoal, vai ser desbloqueado 2,3 bilhões de tokens da Ondo. E a Ondo tem apenas 1,65 bilhões, não digo de tokens, eu falei tokens, mas eu digo de dólares em tokens. Então ela vai aumentar ali o seu supply disponível em praticamente 130%, 134%, me recordei aqui. É muita coisa, gente. Falar que não vai ter venda na Ondo, a gente está se enganando. Então, dia 18, fiquem de olho. Na real, é dia 17. Dia 17, 21 horas, aqui no horário de Brasília, é o que vai acontecer com. Dia 18 é lá no horário da Inglaterra. Outras notícias que eu quero passar para vocês. Bitcoin volta a crescer após queda tumultuosa. É sempre assim, né? O pessoal gera o pânico no mercado, todo mundo fica desesperado, daí depois volta a subir, começa as notícias boas, mostrar coisas interessantes. Então, filtrem as notícias antes da queda, veja se é apenas pânico para capturar regiões de liquidez como foi do Bitcoin. Outras notícias interessantes, SEC adia a decisão sobre a aplicação de Bitwise 10 Crypto Index ETF. Está traduzido isso aqui, né? Por isso que está... Mas a SEC tem, né, vários processos ali de aprovação de ETFs de Solana, XRP e tudo mais. E eles estão empurrando com a barriga. Provavelmente quando o Trump assumir, esses ETFs serão aprovados e vai ser muito bom para essas moedas. Outra notícia aqui, turismo de El Salvador prospera com a adoção do Bitcoin. Olha só que interessante, 25% cresceu o turismo em El Salvador 2024. E muito disso daí é em relação às criptomoedas. Eles aumentaram a segurança do país também, é claro, influenciou. Mas um dos fatores foi a adoção de criptomoedas ali no país. O presidente do El Salvador ali, o país não está muito legal financeiramente. Queriam um empréstimo ali do FMI e os caras pediram para eles diminuírem a posição de Bitcoin para conseguir empréstimo.
Uma semana depois ele foi lá e comprou mais Bitcoin e está falando que quer comprar os Bitcoins se os Estados Unidos quiser vender aqueles 6,5 bilhões. Então o cara é Bitcoiner e é isso aí, tá enfrentando lá problemas econômicos, mas tá segurando a mão de diamante. Última notícia aqui, ó, a presidência de Trump está pronta para começar com ordens executivas focadas em criptomoedas. Como eu falei, é tudo traduzido essas notícias para vocês, mas essa notícia aqui, pessoal, saiu na Washington Post. Então os caras simplesmente falaram que no dia da posse do Trump, o Trump tem vários decretos que ele pode fazer e um deles vai ser relacionado com criptomoedas. O governo Trump se prepara para emitir ordens executivas abordando políticas de desbancarização e criptomoedas, entende? Então isso aqui é muito interessante, vai fazer o mercado ficar eufórico se ele realmente fizer isso no dia 20. A gente fatalmente vai buscar máximas históricas ali, ou pelo menos a região de 108 mil dólares. É isso, pessoal. Se chegou até aqui, se inscreve no canal e deixa o like. Vou estar postando amanhã cedo. Hoje eu consegui postar 7h30, mais ou menos. Acho que foi isso o vídeo. Amanhã eu vou tentar postar às 7. Tá difícil acordar cedo, mas eu vou me acostumar. Só dormir mais cedo também. Abraço, pessoal.